Olá, vamos gravar hoje mais um capítulo do livro de Evaldo Vieira, que tem por título Os Direitos e a Política Social. Hoje vamos expor um pouco o conteúdo do capítulo 5, intitulado Política Econômica e Política Social. É um texto bastante didático e que contribui a escapar àquela ilusão de que social e político se encontram dissociados, ou então de que só é possível realizar o social desde que se tenha a garantia única e exclusiva do econômico. É importante observar também que na sociedade contemporânea se tende a separar o que é política social do que é política econômica, desconsiderando que ambos formam uma unidade, uma vez que estão imersos na totalidade do modo de produção capitalista. É neste sentido que se desenvolverão os argumentos de Evaldo Vieira, que aqui exporemos hoje. Parte o autor da afirmação de que a política econômica e a política social relacionam-se intimamente com a evolução do capitalismo. Portanto, o capitalismo é o referencial para pensarmos estas duas formas de política. Posteriormente, o autor vai explicar qual é a diferença que há entre pensar a política apenas como mecanismo de exercício do poder e a política como decisões que concernem a amplos aspectos da vida humana. Neste primeiro momento, ele apenas está acentuando como que é à luz da sociedade capitalista que podemos compreender a existência do que se convencionou chamar por política econômica e política social. Elas relacionam-se intimamente com a evolução do modo de produção capitalista, percorrendo o modo de produção capitalista em suas várias fases. Portanto, para compreendermos esta questão, é necessário compreendermos também que o capitalismo passou da sua fase concorrencial no século XVIII, XIX, para a sua fase monopólica no século XX, fundamentalmente. Fase monopólica esta que tendeu a se aprofundar no transcurso do século XX e continua a se aprofundar nestas primeiras décadas do século XXI. Daí que, para o autor, qualquer exame da política econômica e da política social deve fundamentar-se no desenvolvimento contraditório da história. E este desenvolvimento contraditório da história é o desenvolvimento da própria sociedade capitalista. Lembrando que é impossível o desenvolvimento da sociedade capitalista colocar a riqueza social de um lado, sem, ao mesmo tempo, produzir a miséria crescente de outro. Não é à toa que hoje, em pleno século XXI, temos mais de 1,5 bilhão de indivíduos vivendo com menos de $1 por dia. Tal exame se faz sempre necessário, pois, perdendo de vista como que o capitalismo produz as contradições sociais inevitáveis à sua própria lógica de desenvolvimento, se torna também imediatamente impossível pensar a contextura que vai conduzir à necessidade da construção de políticas sociais
públicas. Portanto, pensar na construção da política social implica sempre, ao mesmo tempo, pensar no processo cada vez mais acentuado de acumulação de capital, portanto, de concentração de capital e de apropriação privada dos recursos humanos e de grande parte dos recursos sociais. Evaldo, ele observa que a grande caminhada no sentido de conduzir à necessidade da constituição de políticas sociais públicas é dada no período da acumulação primitiva do capital. Lembremos que a acumulação primitiva do capital é aquele período no qual são lançadas as bases que permitirão o capitalismo transitar da manufatura para a grande indústria. Período este que implicou a expulsão de grande parte do campesinato, no caso inglês, e a incorporação destes antigos indivíduos do campesinato à condição de trabalhadores assalariados nos espaços urbanos, ou então, poderíamos dizer, de proletários propriamente ditos. Este período, que é marcado pelo que Marx chama de acumulação primitiva, tal como desenvolvido em um dos capítulos do Capital, este período da acumulação primitiva é ainda o período no qual predomina o chamado capitalismo concorrencial. Este capitalismo concorrencial, observa Evaldo, assentou-se principalmente nesta forma histórica de acumulação acelerada do capital, que somou generoso uso da força de trabalho com abundantes recursos das novas máquinas. Lembremos que o período de acumulação capitalista do capital, o período de acumulação primitiva do capital, foi um período extremamente violento. Marx observa no Capital que este processo foi tudo menos um processo idílico, como o pretendiam os teóricos burgueses. No capitalismo concorrencial, preponderam as leis de mercado, e o Estado não interfere, teoricamente, nas relações econômicas. Por que teoricamente? Porque o pensamento burguês do período reivindicava uma não intervenção do Estado na economia. No entanto, seria impossível o desenvolvimento da acumulação primitiva do capital sem a atuação do Estado, criando as condições básicas para o desenvolvimento do capitalismo. Daí que este argumento de um Estado ausente das questões econômicas só pode ser encarado como verdadeiro no plano ideológico e não no plano de fato. A concorrência capitalista, ela tem os seus impactos no interior da sociedade. Uma delas é de forçar o desenvolvimento das forças produtivas e o desenvolvimento das forças produtivas conduzir a um rebaixamento quase que generalizado dos salários, uma vez que cada vez mais a tendência é do trabalho deixar de ser qualificado para tornar-se desqualificado. Evaldo prossegue com a seguinte argumentação. O capitalismo concorrencial, cujas bases teóricas se encontram no liberalismo, é contemporâneo do governo civil, ou seja, um governo limitado em sua soberania. Isto significa que o governo não pode tudo. Nenhum homem em sã consciência seria capaz de sujeitar-se a ele.
só para obter proteção contra seu vizinho. O fato do governo não ter liberdade absoluta para agir significa, ao mesmo tempo, que este governo ele está fortemente preso às determinações da própria lógica do capital. Ele atua e tende a atuar cada vez mais em sintonia com as necessidades do capital. Na sequência do seu texto, Evaldo percorre um pouco a trajetória do que foram as revoluções burguesas desde 1688, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra. No entanto, como se tratam fundamentalmente de dados históricos que não contemplam o eixo da argumentação construída pelo autor, não entraremos nos pormenores destas passagens que ele coloca em seu texto. O importante para a análise que ele traça é de observar que, quanto mais o capitalismo se desenvolveu, mais ele foi colocando contradições sociais de amplitudes cada vez mais intensas e extensas, contradições estas que explodiram no século XIX, sobretudo a partir do momento em que a classe operária passou a se dotar de uma determinada forma de organização mais permanente e mais sólida. Daí que no decurso deste século XIX, ou no decurso do século XIX, eclodiu o que tem sido chamado pela literatura de problema da relação capital-trabalho, ou então tem sido chamado também de emergência da questão social, ou simplesmente de luta de classes. É no contexto de um acirramento da luta de classes que vamos encontrar os primeiros delineamentos de constituição de políticas sociais. Observe, Evaldo, a política social aparece no capitalismo construída a partir das mobilizações operárias bem-sucedidas ao longo das primeiras revoluções industriais. Um dos movimentos importantes da classe trabalhadora no século XIX foi, por exemplo, o movimento cartista. A política social, compreendida como estratégia governamental de intervenção nas relações sociais, unicamente pode existir com o surgimento dos movimentos populares do século XIX. Ora, o que ele pretende indicar aqui? Ele está indicando que, de livre e espontânea vontade, não há nenhuma iniciativa, seja do âmbito do Estado, ou seja, do conjunto do poder burguês, em construir melhores condições de existência para os trabalhadores. No entanto, quando o confronto entre as classes começou a se tornar mais profundo, mais incisivo, foi necessária a mobilização da esfera estatal a fim de construir respostas contingenciais para atenuar ou buscar atenuar o conflito entre as classes. Evaldo observa, a partir daí, que quando se fala de política social, não se deve confundir esta expressão com a conotação que geralmente tem a palavra política. Observará ele que a palavra política, tal como comumente é utilizada, se refere fundamentalmente ao estudo do poder, ao estudo do poder estatal. Em se tratando de poder político ou de poder estatal, a conceituação decorre do meio próprio ao Estado, do meio que o Estado utiliza. A conceituação de poder político
portanto, não se inspira nos fins do Estado, mas em seu meio particular, que é a força. Alguns aludem à coação física, outros falam de violência, para pegarmos aqui a ideia de Max Weber de que o Estado é o que detém o monopólio da violência. É certo que a força não é o único instrumento, o único meio empregado pelo Estado, embora seja seu instrumento ou seu meio muito especial, uma vez que tão logo a luta de classes ameaça escapar ao controle, o aparato de Estado entra em ação com mais contundência, explicitando efetivamente o caráter de classe desta instância de dominação social. O Estado, prossegue ele, retrata uma relação de dominação dos homens sobre os homens. Portanto, o Estado não é algo abstrato que paira no ar. O Estado ele tem que ser pensado a partir da materialidade das relações sociais. Lembremos, por exemplo, a passagem de Marx na Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, quando Marx observa que, suprimidas ou superadas as ilusões que viam a existência dos homens na Terra a partir de entidades divinas ou a partir da religião, torna-se necessário pensar o mundo dos homens a partir das suas relações reais e de suas manifestações reais, dentre elas o Estado. O Estado, portanto, retrata uma relação de dominação dos homens sobre os homens, baseada na força. Esta força se manifesta mais comumente através da imperatividade da lei. O exame do poder político ocupa-se principalmente com atividades e formas institucionais que reclamam o exercício autônomo do poder, da força, nem sempre regulado por precisas normas jurídicas. Contrário, ou outro é o sentido quando se fala em política econômica, política social, política educacional, política habitacional, política de saúde, política previdenciária, entre outras formas de políticas anunciadas. Quando se toca em políticas deste caráter, está se mencionando uma estratégia de governo que normalmente se compõe de planos, de projetos, de programas e de documentos variados. Neles se acham as diretrizes relativas a cada área. Prossegue ainda Evaldo. Se o Estado é uma organização especial da força, de sua parte, o governo constrói a ordem de cada dia, assegurando e legalizando a dominação. No cotidiano das lutas políticas, o governo vai fixando a orientação da política econômica e da política social. É sempre bom lembrar a famosa argumentação de Gramsci de que o poder de Estado ele não se fundamenta só na força, mas também na legitimação. O Estado é dominação mais consentimento. Construindo uma unidade, prossegue o autor, tanto a política econômica quanto a política social podem expressar mudanças constituindo uma unidade. Tanto a política econômica quanto a política social podem expressar mudanças nas relações entre as classes sociais ou nas relações entre distintos grupos sociais existentes no interior de uma só classe. Com isto, ele procura indicar que estas políticas dependem também de correlações de
forças. Um determinado estado, ele pode dizer que o caixa está vazio e que, portanto, não tem como passar reposição salarial aos funcionários públicos em razão de que o Estado não dispõe de recursos, ainda que este mesmo Estado esteja dando isenção fiscal para diversos setores do empresariado. O que redefine esta correlação ou esta possibilidade de dar ou não a reposição salarial? É a luta, portanto, é a pressão exercida pela classe trabalhadora na sua totalidade, ou então dentro das suas categorias profissionais. A partir daí, se redefinem certas políticas de Estado. É neste sentido que Evaldo está apontando que estas políticas dependem de correlações de forças. Sem os grupos de pressão do capital e sem os setores da classe trabalhadora de outro lado, a tendência é de que haja um certo marasmo por parte do Estado no sentido de construir esta ou aquela política. Sempre é necessário observar que a sociedade de classes não é uma sociedade de harmonia, é uma sociedade onde interesses antagônicos estão se confrontando. Prossegue o autor observando o seguinte: é possível evidenciar-se a ação do Estado no sentido de incentivar e ampliar o capitalismo em determinado país. A política econômica e a política social apenas formalmente se distinguem e, às vezes, dão uma enganosa impressão de que se tratam de coisas muito diferentes. Não se pode analisar a política social sem se remeter à questão do desenvolvimento econômico, ou seja, à transformação quantitativa e qualitativa das relações econômicas decorrente do processo de acumulação particular do capital. Acumulação particular do capital, uma vez que cada território nacional tem também a sua dinâmica de acumulação capitalista. Não há um capitalismo em geral. O capitalismo, ele sempre é marcado por determinadas particularidades que são necessárias de serem analisadas caso se queira compreender, inclusive, as possibilidades de se travar esta ou aquela determinada luta. O contrário também precisa ser observado. Não se pode examinar a política econômica sem se deter na política social. Não dá para separar econômico de social. Examinando a política social, à primeira vista, se pode deparar com o campo dos denominados serviços sociais, que significam o estudo de relações sociais e até de relações de produção. A política social consiste em estratégia governamental e, normalmente, se exibe em forma de relações jurídicas e políticas, não podendo ser compreendida por si mesma. Sempre vai depender da correlação de forças que existe, correlação de forças esta que direciona todas as suas energias para o âmbito do Estado. O capital direciona as suas energias para o âmbito do Estado. E a classe trabalhadora, ela direciona suas energias, se for no setor privado, ou contra o patronato, tentando extrair do patronato vantagens que diminuam a extração da mais-valia, ou então, no caso dos trabalhadores públicos, estabelecendo suas demandas em direção ao Estado. Sem estes mecanismos de pressão, estas dinâmicas, elas se transformam muito mais com morosidade, com mais morosidade. Portanto, os planos, os projetos, os programas, os documentos referentes, em certo momento, à educação,
habitação, habitação popular, condições de trabalho e de lazer, saúde pública, previdência social e até a assistência social não se colocam como totalidades absolutas. É sempre necessário compreender todos estes elementos dentro da própria dinâmica que vai tendo o capitalismo em determinadas conjunturas. Na história do capitalismo, prossegue o autor, as questões relacionadas com a política social irrompem com o aparecimento do movimento operário, em especial no século XIX. Antes de traduzir-se em estratégia governamental, a problemática concernente à política social está presente nas principais reivindicações trabalhistas do século passado. Portanto, foi a pressão da classe trabalhadora que conduziu à necessidade da constituição de políticas sociais. Não são políticas sociais que foram impulsionar o movimento operário. É o movimento operário, o movimento da classe trabalhadora, que impulsionou a constituição das políticas sociais e que obrigou a esfera estatal a colocar no palco da discussão as políticas sociais e mesmo a implementar políticas sociais. Os temas tratados pela política social estão, portanto, indissoluvelmente ligados às revoluções industriais que atravessam e que atravessaram a história do capitalismo desde a Revolução Inglesa de 1688, a Revolução Gloriosa de 1688. Para implementar as políticas, o Estado precisa se dotar também de um determinado corpo burocrático. Daí que as burocracias não podem ser entendidas como um território mágico ou como um território independente das próprias relações de classe existentes no interior da sociedade. Burocracias não são meras organizações formais. Burocracias são construções sociais que podem aparecer como estamentos ou classes, mantendo relações com os demais grupos. Aqui, nos parece que Evaldo ele exagera um pouco. Uma burocracia, ela não constitui uma classe social. Uma burocracia é um corpo de funcionários que vai, segundo Weber, ser regido por determinadas normas e regras marcadas pela impessoalidade. Daí que falar da burocracia como uma classe é uma imprecisão teórica, desde que se esteja dentro do referencial marxiano e marxista mais clássico. Burocracias são construções sociais que podem aparecer como estamentos ou classes, mantendo relações com os demais grupos. Sua crítica, portanto, implica a crítica da sociedade, da estrutura social existente, bem como da realidade das burocracias. De um lado, suas raízes, as raízes da burocracia, devem ser buscadas na organização da sociedade. Weber dizia que quanto mais o capitalismo se desenvolve, tanto mais há a tendência de desenvolvimento das estruturas burocráticas no interior da sociedade. A sociedade tende para a racionalização e a burocracia seria uma das expressões desta racionalização ocidental dentro da perspectiva weberiana. De outro lado, sua realidade está nos burocratas, que se veem como pessoas à parte, ligados ao poder e distante dos dominados, relacionando-se entre si através da hierarquia, capaz de fornecer-lhes condições materiais e de prestígio. Em geral, a burocracia se exibe com mais nitidez no âmbito do Estado, tanto no ramo civil como no ramo militar. Aqui, ele está colocando apenas alguns
elementos para se pensar a burocracia. Como é um texto fundamentalmente de divulgação e como é um texto que procura basicamente ser introdutório a estas discussões, não é possível exigir do autor um tratamento detalhado a respeito da burocracia, tal como foi feito, por exemplo, por Marx na sua crítica a Hegel, ou então como foi feito por Weber no seu clássico Economia e Sociedade. Ao estudar-se, por exemplo, a política econômica, a política social e sua planificação, a atenção precisa voltar-se ao extenso e transformante trajeto percorrido desde a gestação até a eventual execução. Porque não é em razão de existir no papel uma determinada política pública que esta política pública ela vai ser encaminhada, vai ser realizada, vai ser colocada em prática. É impróprio, conclui o autor neste capítulo, é impróprio, pois, entender que estas diretrizes setoriais podem modelar ou não a realidade social, dependendo da vontade e das condições do governo. É necessário sempre olhar para as estruturas de classes e os embates que estão sendo travados nesta estrutura. De fato, a vontade e as condições de exercício do governo são componentes básicos à compreensão de sua política econômica e de sua política social. A apreciação, porém, não estanca aí. É necessário compreender que todo governo instituído estabelece as suas prioridades e é necessário investigar também a quais interesses se amarram estas prioridades, porque a partir da forma como estes interesses se realizam, que se pode compreender também a maior ou a menor implementação das políticas sociais. São estes os elementos que o autor apresenta neste capítulo 5 de seu livro Os Direitos e a Política Social. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem o nosso canal, continuem acompanhando os nossos vídeos e continuemos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.